Às vezes é necessário dar um passo, somente um passo para você destravar, para você viver muitas coisas aí na sua vida, para você começar a caminhar. E esse passo, muita gente está com dificuldade de dar. Eu percebo pelos comentários que eu recebo. Por exemplo, muita gente me manda as perguntas já sabendo a resposta. Eu quero transicionar de carreira, eu tô para migrar de carreira, eu quero virar programador, mas eu não sei qual passo que eu dou. Você sabe, se você assiste os vídeos aqui do canal, você sabe. E esse passo eu dei lá atrás na minha carreira, eu dei lá atrás na minha caminhada também quando eu fiz a transição da minha carreira. E esse passo não é nada difícil. Eu lembro que eu fiquei também com medo para dar esse passo. Às vezes é necessário dar um passo para trás. E esse passo para trás, às vezes, fere o nosso orgulho, fere o nosso ego. Eu tinha uma profissão muito renomada, eu tinha uma profissão apreciada pela sociedade, que é a engenharia civil. Eu era engenheiro civil, trabalhava com obras, mas não estava indo muito bem. A engenharia naquele momento estava ruindo e não tinha vaga, não tinha emprego, não tinha forma de você se colocar no mercado, estava tudo sendo investigado lá, naquele período histórico que a gente passou. E aí eu decidi dar um passo para trás. Mas que passo para trás foi esse? Bom, eu resolvi me desvencilhar de tudo que eu já tinha aprendido na engenharia, de tudo que eu já tinha trabalhado, para começar uma nova carreira. E esse foi muito difícil, foi uma trajetória bem difícil. Eu lembro que eu olhava no LinkedIn e eu ainda tentava conciliar. Eu queria fazer a transição de carreira para programador, mas tinha escrito lá engenheiro civil. Tinha escrito lá formado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tinha coisas da engenharia que o recrutador, quando entrava no meu perfil para poder olhar o que que esse cara quer fazer da vida, acabava se confundindo. Acabava, pelo meu perfil, acabava verificando: "Pô, se ele quer será que ele quer ser engenheiro ou programador? Será que se eu contratar ele como programador, a primeira vaga que surgir ele vai sair da programação e vai pra engenharia?" Até porque engenharia, teoricamente, paga mais. Então tinha essa confusão. E a minha dificuldade naquele momento foi romper com tudo da engenharia. Foi apagar onde eu fiz a universidade. E quando eu estava apagando, eu já lembrava de todos os períodos difíceis que eu passei na faculdade, as amizades que eu fiz. E é um simbolismo, é uma parte psicológica ali que você tem que ter um controle. Porque senão você realmente fica travado e não consegue fazer. Mas eu precisava dar esse passo. E aí, o que que eu fiz? Apaguei tudo que relacionava a engenharia lá do meu LinkedIn e comecei a destacar as coisas da programação. Eu sumi com a engenharia, é como se eu nunca tivesse cursado engenharia. Se você entrar lá no meu perfil do LinkedIn, você vai ver que eu não tenho nada associado à engenharia, somente programação. E esse passo eu dei há 5, 6 anos atrás. E quando eu dei esse passo, eu consegui atingir outras áreas, eu consegui ir avançando com a minha vida. Por quê? Porque logo assim que eu me desvencilhei de tudo da engenharia, não foi fácil, mas foi necessário. Quando eu me desvencilhei de tudo, apareceu um estágio de programação. E aí eu tive que dar mais outro passo atrás. Por quê? Porque eu já trabalhava com engenharia, eu já tinha meu salário de engenheiro, eu trabalhava fazendo alguns projetos, eu já tinha, salário e remuneração boa. E, pô, como é que eu vou voltar a virar estagiário? Mas eu tive também que passar por cima disso. E aí eu virei estagiário na programação. E eu lembrando que nesse período foi bem difícil, é um período que você está se conhecendo, se descobrindo, que você está passando por uma adversidade, que você sabe que lá no futuro vai dar bom. E beleza, passei por esse período. Eu lembro que num dia, eu voltando num trânsito, o estágio ele era presencial, a gente tinha que ficar um período ali presencial, para depois ficar full home office. E esse período presencial é o iniciozinho daquela transição, se você é engenheiro, é programador, não sabia muito bem, mas algumas coisas me afetavam. Por exemplo, quando eu estava voltando, era mais ou menos umas 4h30, umas 5 horas da tarde, aqui no Rio de Janeiro, eu peguei um ônibus e esse ônibus ele estava lotado. Eu quase não consegui entrar no ônibus, mas se eu não entrasse nesse ônibus eu ia chegar em casa muito tarde. E eu entrei nesse ônibus. E aí muita gente estressada, um calor muito absurdo, o ar-condicionado do ônibus quebrado, e muita gente reclamando, e o trânsito super parado. Num trajeto que eu demorava mais ou menos fazer em 1 hora, 50 minutos, eu fiz em 2 horas e meia, pra você ver a situação, o trânsito que estava rolando lá. E a galera reclamando, e teve um cara que o comentário dele, me deixou meio pensativo. Ele falou o seguinte: eu era pra ter estudado mais.
eu era para ter me esforçado mais ou era para ter, me esforçado. E aí outras pessoas comentaram: "Pô, cara, se então todo mundo que tá aqui dentro desse ônibus não estudou". E aí quando você tá nesse período, nesse parada de adaptação de novo emprego, transição de carreira, eu fiquei pensando: "Cara, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que eu tô fazendo, aquilo que vai me jogar pra frente, vai me impulsionar?". Mas eu tinha certeza que eu estava no caminho, que isso daí era só uma fase que ia passar. E passaram os anos, passaram o tempo, me formei na faculdade lá de TI, eu fiz outra faculdade de TI, e fiz concurso, passei no concurso, hoje estou ganhando um salário muito bom, trabalhando como programador. Mas foi necessário eu passar por todo esse período, foi necessário eu passar por toda essa diversidade para poder alcançar outras coisas. Muita gente, colegas meus também que formaram junto comigo, não conseguiram dar esse passo para trás. Eu falo para trás, mas é entre aspas esse passo. Por quê? Porque é um passo que você está indo em direção ao seu objetivo. Então não é passo para trás, é passo para frente. Mas a galera tem o costume de falar passo para trás. E eu dei esse passo para trás e beleza, mas muitos colegas meus ainda estão nesse perrengue, então agora depois de quase 10 anos, depois de eh, quase 10 anos, eu me formei em 2014, 2015, 2024, aí, quase 10 anos nessa lenha de não consigo emprego, como engenheiro, assistente ali, enfim, tá nessa área cinzenta. Por quê? Porque não conseguiram dar um passo. E muitos colegas meus, vendo que eu tinha um canal, vendo que eu estava em outra área, me procuraram para fazer essa transição de carreira também. Mas foi muito difícil, foi muito, custoso para essa pessoa, para essas pessoas, fazer o que eu fiz. Porque eu tinha certeza que ia dar certo. Eu tinha certeza que esse passo para trás ia funcionar, mas muita gente não está disposto. E talvez esse relato, essa história, sirva para você. De repente você está travado e só falta você dar esse passeio. Você só falta, desvencilhar com tudo aquilo que te rotulava no passado, no meu caso era engenharia, me desvencilhei de tudo, para viver as coisas novas, para viver, o novo objetivo. Eu tô falando aqui no contexto de programação, de tecnologia, porque esse canal ele fala de programação e tecnologia, mas você pode aplicar em outras áreas, beleza? Lembrando que se você, quiser, aprender Python, aprender uma linguagem de programação, tem o primeiro link aqui na descrição que você vai aprender comigo, de todas as dificuldades que eu passei, de você, abrir o computador naquele momento de transição e não entender nada de outras linguagens e se encontrar com Python, eu resolvi gravar um curso bem passo a passo, um curso bem direto ao ponto, que vai te ensinar a programar em Python para você também ter essa jornada, ter esse passo inicial dentro da programação. É o primeiro link aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Espero ter te ajudado. Falou e valeu!